e deveremos ter aí uma super safra de soja aqui no Brasil, uma safra recorde, mais de 100 milhões de toneladas, em torno de 110 milhões, né? E teremos também uma safra muito boa de milho. Eu converso agora com José Carlos Roxnert. Ele é diretor da MB Associados e especialista no mercado agro. Uma super safra é prevista para este ano quanto à soja, não é? Exatamente, né? Esse ano realmente as condições de produção foram muito boas, né? E deveremos ter aí uma super safra de soja aqui no Brasil, uma safra recorde, mais de 100 milhões de toneladas, em torno de 110 milhões, né? E teremos também uma safra muito boa de milho, né? O milho, a primeira safra já está em andamento na colheita, e agora está em andamento também a segunda safra de milho, né, que já foi plantada, e estamos com condições muito boas de desenvolvimento, que deve propiciar também uma safra recorde. Então temos aí uma abundância aí de grãos entrando aí no mercado brasileiro nos próximos meses, né? E nem fala safrinha mais, né? A segunda safra. A segunda safra porque ela é maior do que a primeira, né? Então agora ela já virou uma safrona, né? Mas realmente está muito bom, né? O clima tem ajudado muito aí e devemos ter aí uma bela colheita. E os preços? Esse é outro problema, né? Porque infelizmente, né, para os produtores, né, como já havia tido uma safra boa lá nos Estados Unidos, né, tanto de milho quanto de soja, agora entrando uma safra brasileira, uma safra sul-americana, né, com outros países aqui, Paraguai, Argentina colhendo também bem, isso pressionou os preços, né, lá fora, e isso acabou prejudicando aí a rentabilidade dos produtores. E o câmbio? E esse é outro problema, né, que nós tivemos aí, que o câmbio se valorizou, né, e isso acabou afetando também os preços aos produtores, né. Então, é uma dupla queda aí de preços internacionais em dólar e do câmbio prejudicando aí a rentabilidade. Não houve problemas climáticos, inclusive em outros países produtores, não é? Na produção de grãos especificamente não teve problema, né? Tivemos em outras culturas, como é o caso da cana-de-açúcar e do café, né, que são importantes para o Brasil, e que a gente teve aí o El Niño, que acabou afetando a produção na Ásia, né, principalmente, e que acabou também afetando esses mercados. Produção de açúcar aqui no Brasil? Produção de açúcar no Brasil, a cana-de-açúcar teve uma produção boa nessa última safra, né? Os produtores direcionaram a maior parte da cana para o que foi possível para a produção de açúcar, que estavam com preços muito interessantes no ano passado. Então, eles produziram o máximo de açúcar possível em detrimento do etanol. E com isso tentaram aí, e realmente foi uma safra muito boa, né, em termos de produção, né. Para essa safra agora, que está começando a ser colhida agora, a gente já não tem uma expectativa tão boa de produção, né, deve ser um pouco inferior à safra passada, e os preços também sentiram tanto a queda dos preços internacionais, né, quanto o câmbio também está prejudicando aí também a rentabilidade dos produtores. Que variáveis podem interferir no câmbio? Riscos geopolíticos, por exemplo? Sim, com certeza, né? A gente tem aí, do ponto de vista macro, a gente tem as taxas de juros aqui no Brasil caindo, né? E as taxas de juros americanas subindo, tenderiam a uma maior desvalorização, ou pelo menos manter o real um pouco mais valorizado. Além disso, temos aí os riscos políticos externos, né, como o caso de guerras, ou algum problema mais sério entre Estados Unidos e Coreia, ou alguma coisa assim, ou na Síria, e temos também internamente as consequências de uma lava-jato, aí que a gente é imponderável, né, inclusive com relação à aprovação das medidas aí que são importantes, né, que caso uma reforma da Previdência não passe, teoricamente deveria favorecer uma desvalorização do câmbio. Então isso tudo pode afetar a precificação das commodities agrícolas. E a nossa produção de café?
O café, nós tivemos o ano passado uma super safra também, né? Como o El Niño prejudicou bastante a safra em nossos concorrentes, com o caso da Vietnã e Indonésia e outros países, isso acabou ajudando os preços, né, sustentando os preços internacionais. Então, o Brasil colheu uma safra muito boa com preços muito bons, né? Então, foi realmente uma condição muito boa, muito excepcional aí para os produtores. Agora, os preços voltaram um pouquinho, não muito, né, porque realmente ainda tem uma falta de café no mercado. Esse ano é um ano como o café é bianual, né, esse ano ele deve colher um pouco menos que o ano passado, mas de qualquer maneira é uma safra ainda boa, com preços razoáveis, né, porque o câmbio acabou também atrapalhando aí a precificação aqui dos produtos no mercado interno. Podemos continuar nosso giro pelas commodities agrícolas? Vamos lá. Algodão. O algodão é dessas grandes culturas aí de grãos, de agricultura em geral, a gente é o que está melhor, né? Quer dizer, tivemos aí os preços internacionais estão em patamares bons. É uma cultura que os produtores costumam travar os preços antecipadamente, né? Então eles provavelmente pegarão preços muito bons aí sobre esse ano, mesmo com uma volta do dólar, um dólar um pouco mais valorizado, a expectativa é muito boa e produtividades muito boas. Mesmo lá no Nordeste, na região da Bahia, ali onde a gente teve quebra de safras sucessivas nos últimos anos, a colheita de algodão deve ser muito boa e com qualidade boa. Então, isso deve favorecer bastante a retomada ali da região que está com problemas, os produtores que estão com problemas aí. Eles fazem uso de que instrumento para travar preço? Normalmente, ou eles travam no mercado futuro numa bolsa, né, ou aqui ou lá fora, né, ou normalmente eles travam com as tradings, né, e com os fornecedores de insumos, fazem troca de produto por insumo e travam os preços, né. Então, são esses mecanismos normalmente que eles utilizam. E aí depende muito do tamanho do produtor, né, que tem mais facilidade e tal, mas é dessa maneira que eles costumam fazer. Fora da cultura do algodão, outros produtores de outras commodities, eles estão lançando mão um pouco de instrumentos financeiros para fazer hedge, é isso? Os produtores de grãos esse ano, né, como o ano passado eles tiveram uma experiência muito ruim, porque eles travaram o preço e o dólar desvalorizou, né, e os preços internacionais subiram, eles acabaram perdendo a chance de ter esse upside aí nos preços, né? Então, nessa última safra, eles fizeram o contrário, eles travaram um pouco, eles venderam muito pouco antecipadamente, e a maior parte deles, não estou todos, mas grande parte deles acabou perdendo a chance de vender em preços bastante interessantes que a gente tinha lá no começo da safra, que poderiam ter propiciado uma rentabilidade muito boa, e agora eles estão sofrendo aí com a queda dos preços. E para a compra de insumos, o câmbio está favorável? É possível fazer estoque? Ajuda de alguma forma? Normalmente, os produtores não fazem estoque, o que eles fazem é uma comercialização antecipada, né? Eles compram, eles já travam com as indústrias a compra de insumos, ou através da compra mesmo, ou travando o preço, ou fazendo uma troca por produto, né? E aí eles conseguem, com isso, fazer um hedge aí de parte dos seus custos, né? Então, isso é muito comum aí para os produtores fazerem. E o setor de máquinas agrícolas? Esse é um setor que vem se recuperando bastante, né? Passamos aí anos difíceis, né? 2, 3 anos aí que houve queda na venda de máquinas agrícolas, e a partir do fim do ano passado, com essa expectativa de safra muito boa, etc., a gente já começou a ver aí uma recuperação bastante sensível na venda de máquinas agrícolas, né? Agora, com essa queda aí de preço e rentabilidade, vamos ver como é que isso vai evoluir, né? Porque também aí o produtor não vai estar tão capitalizado quanto ele achava que ia estar, né? Então, temos que aguardar um pouco, mas assim, são vendas melhores do que a gente vinha observando nos outros anos, né? E a produção de proteína animal aqui no Brasil após essa crise recente?
Foi realmente uma pena muito grande, né? A gente tinha uma perspectiva aí de crescimento grande no mercado externo esse ano, né? A gente tem importantes produtores, por exemplo, a Austrália, que está com problema de oferta de carne e tal, e a gente poderia ocupar esse mercado, né? E aí veio aí e também veio esse problema da carne fraca, que realmente atrapalhou bastante, né? O governo conseguiu reverter os embargos, ou a maior parte dos embargos, né? Mas a gente não sabe ainda o efeito que terá para o consumidor final nesses países, né, a imagem da carne brasileira, né? Então, pode ser que a gente ainda não consiga retomar todo o potencial que tinha. Vai demorar talvez um pouco aí para a gente retomar essas vendas, né? Mas, de qualquer maneira, é uma situação um pouco melhor que o ano passado, principalmente na questão de custos, né? Porque o ano passado os preços do milho explodiram por causa da quebra de safra, e agora a gente está vendo uma queda significativa dos preços, né, e que é o principal insumo aí da produção de carnes, principalmente frangos e suínos. Isso está dando um alívio aí para os produtores, principalmente para a indústria, né, e então isso ajudou a minimizar um pouco esse problema da operação da carne fraca. Quando será possível ter a noção, a ideia do impacto da crise no setor? A gente vai ter que acompanhar, assim, a gente, assim, nos últimos semanas aí que a gente tem acompanhado, caiu um pouquinho as exportações, mas não foi nenhuma coisa assim, uma crise, que pode se dizer uma crise, né? Então, eu tenho a expectativa que vai ser revertido isso logo, né? Então, acho que essa é a minha expectativa, pelo menos, a menos que ocorra algum outro problema que a gente não está esperando, né? Mas eu acho que conseguiu-se fazer um trabalho bastante eficiente aí no convencimento de que não tinha problema com a carne brasileira, que era uma coisa pontual, e, portanto, eu acho que isso vai ser revertido, né? Então, a expectativa é boa. José Carlos, muito obrigada pela sua primeira participação aqui com a gente na Ducascope TV. Espero que seja a primeira de muitas outras. Também espero. Muito obrigado. Obrigada. Luciane Miranda para a Ducascope TV.